semana vamos falar de cactos e suculentas, que são plantas que têm muitos apaixonados no mundo inteiro. E para o início de conversa, o que é que são cactos e suculentas? As plantas suculentas são plantas, como esta que aqui temos, cujas folhas, caules ou raízes têm a capacidade de engordar para armazenar água, porque são plantas que nas suas regiões de origem têm ou todo o ano ou períodos do ano em que há falta de água e a natureza deu-lhes esta capacidade de elas armazenarem água para depois usarem quando precisam mais tarde. Por isso é que elas têm a estar assim gordinho. Diferença entre cactos e suculentas. Todos os cactos são suculentas, mas nem todas as suculentas são cactos. Os cactos são estes amigos aqui, cheios de picos, que são dentro da família das suculentas, plantas que na sua região de origem estão habituadas a amplitudes térmicas que vão dos menos 20 aos mais 50 e são plantas que estão programadas pela natureza para armazenarem toda a água possível e não evapotranspiram. E como é que elas não evapotranspiram? Elas normalmente são cobertas de pelos, de picos, de espinhos. Para quê? Para não perderem água nenhuma. Por isso nós não devemos regar os cactos. Temos que ter muito cuidado com as regas dos cactos, porque eles vão armazenar tudo aquilo que conseguirem. E qual é que é a sugestão que nós vos vamos dar esta semana? Fazermos um pequeno mini jardim de cactos e suculentas. Eu gosto mais de suculentas porque elas não picam tanto, mas aqui neste jardim vou pôr suculentas e vou pôr só um cacto, porque há pessoas que podem gostar e fazer só um de cactos. E o que é que eu vou precisar? Eu vou fazer aqui numa taça, porque acho que elas gostam de crescer livremente. Atenção, que elas não vão ficar aqui para sempre, porque estas plantas são grandes, embora elas se comprem assim pequeninas no bricomarché, elas depois vão crescer. Isto é uma coisa temporária, depois vamos dividindo. Preciso de uma taça, eu gosto em formato de taça, drenada, mas eu vou ainda facilitar mais esta drenagem, fazendo o quê? Uma camada de argila expandida no fundo. Porque se há plantas que não gostam de excesso de água, são os cactos e as suculentas. Depois vou fazer o quê? Uma camada de geotêxtil que vai nos servir de filtro, tal como aqueles filtros do café, impedindo que o substrato seja arrastado, a água sai muito mais limpa e, além disso, as raízes também não tocam aqui. Se tivermos excesso de água na argila, elas não vão lá chegar. E depois vou utilizar o quê? Um substrato próprio para cactos e suculentas. As plantas não têm todas as mesmas necessidades de substratos. As plantas têm necessidades diferentes consoante a sua região de origem. E os cactos e as suculentas gostam de quê? Substratos muito leves, bem drenados, pobres em matéria orgânica, e é isso que nós temos que lhes dar. Vamos fazer aqui uma cama com o substrato. E agora, antes de começar a plantar, vou ver mais ou menos quantas plantas cabem aqui. A ideia é escolhermos suculentas com formas diferentes, texturas, cores, mas é um bocadinho ao gosto de cada um. Vamos deixá-las com um afastamento não muito grande, porque a ideia é que pareça quase uma pequena floresta, não é? Um mini jardim. Vamos colocá-las assim, vou aqui também esta. Depois é um bocadinho aquilo que vocês gostarem mais e também da disponibilidade de plantas que existir. Às vezes há mais, outras vezes há menos. E podemos aqui também pôr um cacto. Vamos ter que ter algum cuidado. Portanto, isto é, mais ou menos, devemos fazer sempre isto. Quando vamos plantar muitas plantas num vaso, ver primeiro quantas é que cabem, que é para depois não nos faltarem ou não termos a mais. Portanto, aqui cabem mais ou menos estas, porque eu também gosto de deixar algum espaço, porque depois no final vou cobrir isto com uma pedra ornamental. Então agora vamos começar a plantá-las. A técnica de plantação é igual para todas, só é um bocadinho diferente aqui para o nosso amigo cacto, temos de ter aqui alguns cuidados. Vou fazê-lo no fim, que é para não me picar. Vamos começar aqui pela maior. Apertar sempre um bocadinho o vaso. Soltá-la. Na realidade, esta planta já está a precisar de ser dividida e eu vou tirar aqui esta e desta plantinha vou fazer uma nova planta. Por aqui. É muito fácil dividir suculentas. Vamos aqui. Vamos fazer um bocadinho de torrão e vamos colocá-la aqui. Todas estas folhinhas podem ser aproveitadas para fazer novas plantas. Portanto, não vamos deitar fora. E agora para o nosso cacto, para não nos picarmos, o que é que eu aconselho? Jornal que amassamos e vamos deitá-lo, apertar aqui um bocadinho, deitá-lo e colocá-lo no sítio. E tentar não lhe tocar quando andamos depois a pôr o resto do substrato, para não nos picarmos. Ou então, se tivermos que mexer, sempre com o jornal.
porque ele pica muito. E a maior parte podemos usar também umas luvas, mas tem que ser de couro. Todas as outras deixam passar estes picos. Isto são muitas páginas, muitas folhas do jornal. Vamos então agora fazer o quê? Encher isto tudo de substrato para que as plantas fiquem à mesma altura que estavam no vaso. Nem mais enterradas, nem menos enterradas, para não se ressentirem. Podemos ir sempre calcando o substrato, porque a planta, para enraizar bem, tem que estar com o substrato muito agarradinho à raiz e para fazer as trocas líquidas e gasosas que necessita para ter os nutrientes e a água necessários à sua sobrevivência. Agora, já que temos as nossas suculentas e o cacto plantado, o que é que vamos fazer? Eu gosto sempre de lhe dar um acabamento, até porque eles são de regiões mais áridas e normalmente gosto de pôr um mulching por cima. E, neste caso, as pedras ornamentais é o que eu acho que fica mais bonito e que tem mais a ver. Portanto, vamos agora distribuir aqui algumas pedrinhas por cima. Agora que já está aqui o nosso mini jardim de suculentas feito, o que é que temos de fazer? Regar. A seguir a plantar temos sempre que regar. Embora isto não sejam plantas que gostam muito de rega, elas, tirando o cacto, portanto vamos tentar não regar muito o cacto, as suculentas devem ser regadas quinzenalmente no inverno e uma vez por semana no verão, se estiver muito calor, porque elas aguentam muito tempo sem ser regadas. Depois, o que é que elas precisam? Na primavera e no verão, precisam de ser fertilizadas mensalmente, com um fertilizante próprio para cactos e suculentas e não outro fertilizante qualquer. Isto é uma coisa muito engraçada até para fazer com as crianças e há quem utilize isto quase depois como uma mini floresta para os brinquedos, para os dinossauros, para os bonequinhos. Nesse caso, aconselho a não porem cactos, mas apenas suculentas, porque são muito mais amigas para as crianças poderem brincar com elas. Portanto, isto é uma sugestão que pode fazer em casa, em família, para ocupar o seu tempo e fazer um mini jardim que cabe em qualquer sítio. Ele gosta de sol direto, pode pô-lo na rua ou pode pô-lo dentro de casa, desde que tenha um mínimo de 3 ou 4 horas de sol direto por dia, para que todas estas plantas vão dar flor na próxima primavera ou verão. Não percam o vídeo da próxima semana, pois vamos fazer uma coisa muito engraçada. Bombas de sementes para fazer com as crianças.